Já de volta para o terceiro bloco do Amazônia Mulher. E olha, eu vou te dar só duas mídias aí, duas ferramentas que você entra em contato com a nossa produção, porque hoje o papo tá bacana e é importante, viu? Através do facebook.com/Amazônia Mulher, é o nosso link direto, é a nossa página no Facebook, vai lá, dá uma curtida que você fica sempre atualizada aí do mundo feminino. Através do amazoniamulher@amazonsat.com.br é o nosso meio que você entra em contato direto com a nossa produção. Agora, professora, no primeiro e segundo bloco a gente já conversou bastante sobre esse tema. Agora, o que eu fiquei curiosa de saber, como foi que você conseguiu chegar, porque tem muitos relatos no livro das meninas que vivem essa realidade. Como foi que você conseguiu chegar nessas meninas e também nos próprios clientes, né, dessas meninas? Então, Paula, assim, elas, por uma questão de segurança, elas nunca permitiram que eu fosse no local de trabalho delas. Para não se exporem, para não serem também marcadas pelos controladores do trabalho sexual, uma série de questões que eu também não podia colocar em risco assim, a situação delas. Mas a gente se encontrava então, geralmente num café, na praça. Eu fiz a pesquisa num período que era muito frio na Espanha, assim, um frio de matar. E às vezes elas chegavam assim, cansadas do trabalho noturno, a gente se encontrava na rodoviária ou no café da praça central, de uma das praças de Sevilha. E assim, para criar um clima mais tranquilo na conversa e elas contarem um pouco da história delas. Eu escutei muita coisa assim, tremenda. Assim, às vezes elas chegavam de manhã, o que elas mais queriam era desabafar, contar que não estavam aguentando mais essa situação, denunciar muitas vezes algumas formas de violência que elas haviam sofrido naquela noite. Algumas eram obrigadas a usar drogas junto com os clientes, porque era determinação do clube também. Eu encontrei muitas delas que estão assim, fazendo um trabalho na prostituição, mas fazem trabalho também no bar onde elas trabalham. E aí, como é que funciona esse negócio do bar? Para o dono do bar, é interessante ter ali uma garota de programa, porque se não tem cliente para ela está servindo, ela está bebendo com os clientes, ou seja, essa coisa da dama de companhia para fazer o cliente comprar bebida é muito comum na Europa, porque eles colocam assim bebidas muito caras. E qual é o objetivo delas? Levar o cara a comprar aquelas bebidas caras, que é lucro para o bar. E aí, quanto mais o cara pagar a bebida para elas, mais lucro para o bar. Só que elas não recebem por esse trabalho. Então, assim, o dono do bar diz, olha, eu permito que você faça o serviço sexual aqui, porque a maioria delas não querem fazer na rua, porque estão de forma irregular, vivendo de forma irregular, ou seja, sem documentos. Então, a rua é muito perigosa para elas se exporem, e os donos dos bares, eles aproveitam essa situação de irregular delas para explorar o trabalho delas, né? Agora, professora, essas meninas, elas podem voltar para Manaus a hora que elas quiserem, porque você já falou que uma voltou depois de 8 anos, conseguiu regularizar tudo e voltar. Então, muitas delas podem voltar, mas muitas também não podem. Por quê? Porque estão em situação irregular. Então, se estão em situação irregular, elas têm que pagar muitas multas, elas têm que pedir uma saída especial junto à embaixada ou na própria polícia de imigração, no controle de imigração da Espanha. Então, não é assim tão simples, deu vontade, vai embora. Não é bem assim. Então, é simples para ir, mas para voltar, né? Tem toda uma burocracia. Agora, professora, eu queria que a gente finalizasse o bloco deixando aí o contato de onde estão disponibilizando os livros para a venda e também um alerta aí para as famílias não deixarem que suas filhas se envolvam nesse tipo de violência. Então, eu gostaria assim, de fechar dizendo que a indústria do sexo na Europa é um mercado assim, que mobiliza muito dinheiro. Para mobilizar essa quantidade de dinheiro, é preciso mobilizar pessoas que garantam esse lucro. E aí que entram então as meninas recrutadas. Existem muitas pessoas fazendo esse trabalho no Brasil, principalmente aqui na Amazônia, nos hotéis, nos bares, nas boates, nas praças de Manaus, na frente das escolas, em vários lugares que a gente pôde acompanhar, onde esses aliciadores, homens, mulheres, às vezes mais velhos, às vezes a maioria brasileiros mesmos envolvidos já nessa rede,
eles fazem o convite e às vezes as mulheres elas vão porque eles prometem trabalho, eles prometem que ela vai ter uma vida mais tranquila, mais fácil e tal, e vão mandar muito dinheiro para quem fica aqui em Manaus. Na verdade, então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque eu sempre digo assim que uma vez lá é muito complicado você sair da situação. Então, eu acho que a questão mais importante, isso a gente chama atenção no livro, é a prevenção. Prevenir isso, porque enfrentar essa rede é quase que impossível, porque é uma rede super organizada, envolve mecanismos assim, de controle que estão muito além das nossas possibilidades. Então, a grande questão seria o enfrentamento, para mim, seria mais que tudo na prevenção. Orientar as meninas, conversar principalmente com as adolescentes, aí dos seus 17, 18 anos, que estaria na faixa etária mais visada das redes, dos aliciadores, conversar para que elas estejam informadas. Eu acho que a informação ela deve estar acima de qualquer coisa para que as pessoas, uma vez abordadas, elas já percebam do que se trata e não sejam vulneráveis, não se sintam vulneráveis ao aliciamento, né, ao tráfico no caso. O livro ele vai abordar essas e muitas outras questões. Ele está à venda na livraria da Universidade Federal do Amazonas, na Valê, na Saraiva, em vários pontos da cidade. E é um livro que, mais que tudo, ele traz informações. O objetivo dele é informar para evitar, informar para prevenir que as pessoas elas continuem caindo nesse conto de vida fácil, que na verdade não tem nada de fácil. Olha, professora, eu queria lhe agradecer. Por mim, eu passaria a tarde toda aqui, porque é muito assunto mesmo para conversar e informar o público de casa. Gente, não caiam nessa, sabe? Manaus, eu ouço sempre falar que é o lugar onde mais se pode ganhar dinheiro com honestidade, vendendo as coisas e trabalhando de repente de casa de família. Então você que é mais humilde aí, não se enganem, gente. A criminalidade está aí por todo lado. Aliciadores também estão. Então, toda parte tem. Então, não se deixe enganar. Esse programa foi informativo para você aí de casa, também informar sua vizinha, informar sua colega, para que não caia realmente nesse conto. Eu quero lhe agradecer pela sua companhia nessa tarde gostosa aqui com a professora também. Muito obrigada mais uma vez, professora. Esse foi o Amazônia, uma Mulher de hoje. Eu espero que você tenha gostado, viu? Porque eu adorei.